Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Nós vamos entender o contexto desse texto, 1 Reis, capítulo 19. Eu quero meditar com você acerca desse grande homem de Deus, que foi o profeta Elias, e um momento bem difícil pelo qual Elias passou. Mas antes eu queria te falar um pouco sobre uma enfermidade crônica que tem trazido tristeza e apreensão para muitas vidas. É claro que eu não sou nenhum PhD nesse assunto. É claro que para trazer para você dados mais precisos e completos, eu precisaria me debruçar sobre as estatísticas, para não incorrer no erro de apresentar para você alguma informação imprecisa. Mas eu fiz algumas pesquisas e eu fiquei alarmado sobremaneira com aquilo que eu vi nessas pesquisas acerca da depressão. Talvez você conhece alguém que está enfrentando uma depressão, que está passando por essa enfermidade. Talvez você que está aqui nesta noite já foi diagnosticado com depressão. Talvez alguém aqui já venceu a depressão, glória a Deus por isso. Mas o fato é que a depressão é uma doença terrível que tem atingido muitas vidas. Dentre essas vidas, há muitos pastores que têm sido atingidos diretamente pela depressão. Alguns têm sucumbido à depressão, têm dado um fim na própria vida. Infelizmente, nós temos tido essas informações, e eu que estou aí envolvido em grupos de pastores, vez ou outra nós ouvimos de um colega que deu fim à própria vida porque não conseguiu lidar com essa questão da depressão. Só para você ter uma ideia, existem hoje no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, existem hoje no mundo mais de 120 milhões de pessoas sofrendo com depressão. É muita gente. Mais de 120 milhões de pessoas. E só no Brasil, nós temos cerca de 12 milhões de pessoas com depressão. É muita coisa, não é, irmãos? E essa enfermidade é terrível. Ela acontece por uma série de fatores. Não existe, assim, um fator específico. Ela pode acontecer de várias maneiras, ela pode acontecer de várias formas, não é? Ela pode, por exemplo, acontecer por conta da diminuição de alguns hormônios no cérebro, como eles, por exemplo, noradrenalina, serotonina, dopamina, que é o hormônio da alegria. Quando há uma diminuição desses hormônios, a pessoa fica doente com depressão. A pessoa pode entrar em depressão devido a um momento de profundo estresse, a uma notícia triste que chega, a uma perda. Existem vários fatores. E quais são os sintomas? Não é? Retardo motor, falta de energia, preguiça, cansaço excessivo, lentificação do pensamento, falta de concentração, queixas de falta de memória, de vontade de iniciativa, insônia ou sonolência, enfim, questões que levam a pessoa a simplesmente não querer continuar, o que desencadeia muitas vezes, como eu disse, o suicídio. Então, eu quero dizer uma coisa para você, porque eu já ouvi isso. Depressão não é frescura. Depressão não é frescura. Depressão não é alguém querendo chamar atenção. Não é chantagem emocional. Depressão é uma doença terrível. E o texto que nós vamos ler agora vai contar um pouco dos efeitos dessa enfermidade na vida de uma pessoa. Então, se você se encontrar com alguém deprimido, não pense que essa pessoa está de alguma maneira tentando chamar a atenção, pelo contrário, redobre a sua atenção para com essa pessoa, porque essa pessoa está acometida de uma das piores enfermidades do século 21.
Sem sombra de dúvida, a depressão é uma das piores enfermidades da qual nós temos tido notícia. E eu queria que você agora abrisse seu coração para algumas coisas que nós vamos aprender nesse texto. De quem que nós vamos falar agora? De Elias. Elias. Quem foi Elias, gente? Elias foi um dos maiores personagens que já pisou os pés nesse mundo. Só para você ter uma ideia da importância de Elias para o povo judeu, lá em Mateus capítulo 16, quando Jesus pergunta assim, quem dizem os homens ser o filho do homem? A primeira resposta que eles recebem, uns dizem que tu és Elias. Quando os fariseus e os escribas foram inquirir de João Batista quem ele era, eles perguntaram assim para João Batista, tu és Elias? Porque os judeus acreditavam que antes do advento do Messias, Elias retornaria com seu movimento profético, preparando o mundo para a vinda do Messias. Então Elias é um personagem extremamente importante na revelação bíblica. Um homem espetacular. Principalmente por conta daquilo que ele fez. Elias profetizou no reino do norte, porque vocês sabem que o reino de Israel foi dividido em duas partes depois da morte de Salomão. Então ficou havendo o reino do sul, capital Jerusalém, e o reino do norte, capital Samaria. E houve um rei no norte chamado Acabe, um dos homens mais perversos de que se tem notícia. Elias profetizou justamente no reinado desse homem, o rei Acabe. E Elias, como um instrumento divino para o castigo do reino do norte, do reino de Israel, porque o reino do norte era um reino totalmente idólatra, que se prostrava perante Baal. Como castigo, Elias profetizou que por 3 anos e meio não choveria. Olha só, que homem foi esse? 3 anos e meio, sem chuva. Era a disciplina do Senhor no reino do norte. E Elias, ele então foge, ele fica um período longe das vistas do rei Acabe, e o rei Acabe começa a procurar Elias para tudo quanto é lado. Ele coloca a cabeça de Elias a prêmio. E ele manda um servo dele chamado Obadias procurar por Elias, e Obadias encontra Elias e fala, Elias, meu senhor está te procurando por tudo quanto é lado. E Elias disse, vai lá e diga que hoje eu vou me apresentar perante Acabe. Olha só que homem, que coragem. E ele foi, e quando Acabe vê Elias, ele diz assim, és tu o perturbador de Israel? E Elias diz, não sou eu, perturbador de Israel é você. Dá para imaginar o que é um homem falar isso para o rei? Olha a coragem desse homem. Elias então lança um desafio. O negócio é o seguinte, Acabe, pegue todos os profetas de Baal e vamos juntos lá para o Monte Carmelo. Acabe levou 450 profetas de Baal e foi para o Monte Carmelo. Chegando lá, no Monte Carmelo, Elias lança um desafio. Vamos fazer o seguinte, vamos construir um altar, vamos colocar um sacrifício nesse altar, vamos jogar água. Jogaram água várias vezes, fizeram até um rego ao redor do altar, o rego encheu de água, e Elias disse, vamos clamar agora. Vocês vão clamar a Baal e eu vou clamar ao Senhor. Aquele que ouvir a oração, esse é o Senhor. E diz a Bíblia que os profetas de Baal gritavam e se flagelavam e se cortavam e clamavam a Baal o dia todo. Elias até zombou deles. Grite mais alto, talvez ele está dormindo. Talvez ele viajou. E eles gritavam e gritavam, ouve-nos Baal, ouve-nos Baal, ouve-nos Baal, ouve-nos Baal, e nada. De repente Elias, agora chega para lá, vou mostrar para vocês, e orou a Deus, e fez uma oração magistral, e a Bíblia diz que Deus lançou fogo do céu, que consumiu aquele altar, consumiu aquele sacrifício, lambeu a água que estava ao redor daquele altar.
E aí o povo se prostrou e começaram a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aparentemente houve um quebrantamento, não é? Só aparentemente, porque Elias mandou pegar todos aqueles profetas, levou aqueles profetas ao ribeiro de Quizon, e chegando lá, a Bíblia diz que Elias mandou matá-los. Todos eles foram mortos, todos eles. Aí Elias olhou para Acabe: corre, corre, porque eu vejo barulho de muita chuva, vai cair muita chuva. Acabe correu para o seu palácio. Chegando lá, ele contou para Jezabel, que era a esposa dele. Jezabel, a mulher que havia incentivado, e muito, o culto ao Baal. Dá para imaginar como é que Jezabel ficou, ao saber que os profetas dela tinham sido mortos por Elias? Quando Acabe contou para Jezabel o que foi que aconteceu, a Bíblia diz que Jezabel mandou um mensageiro para Elias: vai lá e diga para Elias o seguinte: olha, veja só, está aqui, vai lá e diga para Elias o seguinte, versículo 2 do capítulo 19: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O mensageiro chegou diante de Elias: Elias, eu venho trazer uma mensagem de Jezabel para você. Você está perdido. Jezabel vai te matar. Amanhã você vai ser igual a um dos profetas que você matou. O que você espera que Elias pudesse dizer naquela situação? Não era de se esperar que Elias dissesse assim: pois mande ela vir. Eu dei cabo de 450 profetas de Baal, vou dar cabo dela também. O Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Quem essa Jezabel pensa que é para me afrontar? Deus está comigo. Não, irmãos, não foi isso que aconteceu. Elias caiu numa tristeza tão grande. O todo-poderoso Elias, o homem acima de qualquer suspeita, no que tange a parte humana, porque era um homem quase que sobre-humano. Elias teve uma experiência com Deus. A Bíblia fala dessa experiência, nós conhecemos isso como teofania. O que é uma teofania? São as manifestações de Deus ao longo da história. Elias teve uma teofania, uma experiência de teofania, coisa que poucos tiveram. Era de se esperar que esse homem encarasse Jezabel de frente. Ele havia encarado o marido dela, mas não é isso que acontece. Até mesmo Elias foi dominado por uma tristeza e entrou em depressão. Veja só comigo o que acontece aqui, versículos 3 e 4. O que vendo ele, olha só, se levantou e para escapar com vida, se foi e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Meu Deus, que foi que aconteceu com Elias, irmão? Elias olhou para Deus e falou assim: Senhor, chega, eu não aguento mais, eu não quero mais viver, me leva, eu não sou melhor do que os meus pais. Senhor, já deu. Como é que você explica isso? Escute, meu querido irmão, minha querida irmã, eu vou te falar uma coisa. Não importa qual é o seu estado emocional, não importa quanto dinheiro você tenha, não importa qual seja a sua situação espiritual diante de Deus, todos nós estamos passíveis de ficarmos doentes. Essa história de que crente não fica doente, crente não tem medo, crente não enfrenta tribulação, crente não enfrenta problema, essa doutrina não é uma doutrina bíblica. Olha para Elias. Elias não é alguém
como eu e você, Elias é alguém que está acima no plano espiritual. E ele ficou doente, ele ficou cansado, ele teve vontade de morrer, ele quis pôr um ponto final. E Deus permitiu, é isso que me assusta, porque pela lógica era de se esperar o seguinte: não, olha o que Elias fez pelo Senhor, olha o que Elias enfrentou pelo Senhor, olha quem foi Elias, olha o que Elias acabara de fazer. Elias balançou as estruturas do culto a Baal, Jezabel perdeu 450 profetas, isso deve ter mexido com a estrutura da religião. Era de se esperar que Deus não permitisse que Elias passasse por esse revés, mas não é isso que acontece. Deus permitiu, e Elias entrou em depressão. Existe uma ideia central nesse texto: aprendamos com o Senhor como lidar com uma pessoa que está com depressão, porque é isso que o Senhor vai nos ensinar. Por que Deus permitiu que Elias passasse por depressão? Talvez para nos ensinar como lidar com uma pessoa com depressão. Deus pode querer realmente que nós aprendamos a lidar, porque posso falar uma coisa para vocês, na maioria das vezes nós não sabemos. E Deus, ele permitiu que o servo dele, o todo-poderoso Elias, enfrentasse uma depressão terrível a ponto de querer dar cabo da sua própria vida. Ele não teve coragem de fazer isso. Ele não teve coragem de se matar, mas ele pediu para Deus fazer. E ele disse: já basta, Senhor, me mata, me leva, eu não aguento mais. Eu não sou melhor do que os meus pais, eu estou cansado, eu não aguento mais, eu quero pôr um ponto final aqui e agora. E olhe só que ele vai para o deserto, e o que ele faz? Ele deita. Pessoas que estão com depressão, elas querem se isolar, elas querem dormir, elas querem deitar, elas querem se trancar dentro de quartos, elas querem ficar isoladas do mundo, e foi exatamente o que Elias fez. Elias vai para o deserto e deita debaixo de um zimbro, que é uma árvore cheia de flores e folhas, e que servia de sombra para aqueles que viajavam pelos desertos. Era um lugar muito procurado pelos viajantes pelo deserto, porque o sol no deserto é terrível, e quando eles encontravam um zimbro, eles iam para debaixo do zimbro, usufruir daquela sombra que o zimbro proporcionava, e foi para debaixo de um zimbro que Elias foi, e ele se deita, e ele não quer saber de mais nada, ele garante a segurança do seu servo, deixa o seu servo lá em Berseba, e vai para o deserto, e lá ele se isola. Como é que você explica isso? O homem que outrora se apresentou perante o rei, enfrentou 450 profetas de Baal, agora ele foge. Ele não quer saber de outra coisa, ele foge. A Bíblia diz no versículo de número 5, e deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo o tocou, e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. Comeu e bebeu, e o que foi que ele fez? Tornou a se deitar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Eu aprendi aqui a partir de agora, eu quero pensar com você sobre algumas instruções que a palavra de Deus nos dá para lidar com pessoas com depressão, ou por que não dizer, talvez Deus trouxe você aqui nesta noite, porque Ele quer te ensinar algumas coisas muito importantes, para que você possa lidar com a sua depressão. Mas eu quero que você entenda agora algumas coisas. Olha só, como Deus nos ensina a tratar pessoas com depressão. Sabe por quê, queridos? Porque amanhã você pode ter que lidar com isso. Então vamos aprender algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, entendamos que Deus quer nos usar no processo. É o que está lá no versículo de números 3 a 7. Versículo 3 a 7. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi chegando a Berseba, que é de Judá. Deixou ali o seu servo, ele porém foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, pediu para si a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, e eis que então o anjo tocou. Foi o texto que nós acabamos de ler. O anjo tocou. Observe só, havia um anjo, e sabe que anjo é esse?
Aqui depois vai falar anjo do Senhor. O anjo do Senhor é uma alusão direta no Antigo Testamento à segunda pessoa da Trindade, que é o Senhor Jesus. Sabe quem é que estava com Elias lá no zimbro, debaixo do zimbro? Jesus Cristo. Ele estava lá. E uma coisa que me chama atenção, aqui, nesse texto, eu percebi 3 detalhes muito importantes. Primeiro detalhe, Deus quer usar você. Você pode ser o anjo que Deus vai usar para acudir alguém com depressão. Você pode ser o anjo que Deus vai colocar na vida de alguém que está com depressão. Mas observe 3 detalhes. Primeiro detalhe, não faça cobranças. Não houve uma cobrança de Jesus para Elias. Nenhuma. De vez em quando nós temos esse hábito, não temos? Não fazemos por mal. Fazemos porque queremos ajudar. Mas aí você encontra alguém com depressão, alguém que está triste, alguém que está trancafiado dentro de si mesmo, e você tem o costume de dizer assim, eu também tenho. Nós temos o hábito de dizer assim, que é isso? Onde é que está a sua fé? Você não é um cristão? Você não é alguém que crê em Deus? Por que você não coloca a sua fé para funcionar? Não é? Nós temos o hábito de fazer cobrança para as pessoas, temos ou não temos? Você não é membro da igreja? Você não é aquele que está sempre na frente orando pelas pessoas e agora você está nessa situação? Como é que você aceita Satanás fazer isso com você? Você não é um homem de fé? Então declare a tua vitória. Nós temos o hábito de cobrar das pessoas. Observe que Jesus Cristo aqui, o anjo do Senhor, não fez nenhuma cobrança a Elias, porque ele podia ter feito, podia ou não podia? Elias, você acabou de derrotar 450 profetas de Baal, e está aí, deitado debaixo de um zimbro. Oh Elias, que vergonha Elias! Foi isso que Jesus fez? Não houve cobrança. Se tem uma coisa que alguém com depressão não precisa de cobrança. Não precisa de cobrança, porque depressão não é sinônimo de falta de fé, irmão. Tire isso da sua cabeça. Depressão não é sinal de fraqueza. Depressão é uma enfermidade. Pessoas que entram em depressão não necessariamente são pessoas fracas. São pessoas incrédulas, são pessoas vitimadas por uma enfermidade terrível. Então, se tem uma coisa que uma pessoa não precisa, é de cobrança. Então, se você for visitar alguém com depressão, se você for acompanhar alguém com depressão, em nome de Jesus, não faça cobranças. Porque naquele momento a pessoa está justamente naquela situação, porque ela está incapacitada de tomar uma atitude. Aqui Jesus nos ensina isso, não fazer cobranças. Outra coisa que eu percebi aqui, olha só, a pessoa com depressão precisa se alimentar. É interessante isso, porque pessoas com depressão não querem comer, não querem se alimentar, e é importante que elas se alimentem. Chegue perto de uma pessoa com depressão e pergunte, você já comeu alguma coisa hoje? Está na hora de comer, está na hora de se alimentar. Olha só o que Jesus fez, preparou ali um pão e uma botija de água. Levanta Elias, come. Foi a primeira coisa que Jesus falou para Elias. Isso é comprovadamente, é garantido, irmãos, nos processos de tratamento com pessoas com depressão. Pessoas com depressão precisam se alimentar, porque elas fecham todas as portas, inclusive não se alimentam, o que vai tornando a situação muito pior. Um outro detalhe que eu aprendi aqui, muito interessante, uma coisa muito importante, irmãos, Jesus olhou, o anjo do Senhor olhou para Elias e disse assim, levanta Elias, come, porque te será muito longo o caminho. Gente, eu achei isso sensacional. Sabe uma coisa que nós precisamos fazer com quem está com depressão? Nós precisamos falar sempre a verdade e conquistar a confiança. Eu me lembro, quando minhas filhas eram pequenas, nós a levávamos para tomar vacina. Toda criança não gosta de vacina. Vamos lá, né, irmãos? Criança não gosta de vacina. E eu me lembro que a Aninha, quando eu ia levar a Aninha para vacinar,
ela já sabia, nós entrávamos no carro, ela estava ciente que tinha que vacinar, não só ela, mas a Manu também. Aí me perguntavam, hoje não, mas me perguntavam assim, quando era criancinha, papai, vai doer? Aí eu olhava para elas, não só eu, mas minha esposa também, e nós falávamos assim, vai doer. Mas é melhor doer agora do que doer depois. Mas vai doer muito, vai dar uma picadinha. Vai doer um pouquinho. Você acha que nós falávamos assim para ela, que isso, filha? Não, é só uma picadinha de formiga. Nunca escondemos isso das nossas filhas, gente. Parece bobagem isso que eu estou dizendo para você. Mas nós precisamos conquistar a confiança daquelas pessoas que estão doentes. E sabe como é que nós fazemos isso? Falando a verdade. Jesus olhou para Elias, desanimado. Elias estava desanimado, sem força, abatido, com medo. Aí Jesus, a segunda pessoa da Trindade, o anjo do Senhor, chega diante de Elias e fala assim, Elias, deixa eu te falar uma coisa, come, porque o caminho vai ser muito longo. Sabe o que é que esse caminho muito longo significa? Significa que Elias iria caminhar 350 quilômetros. De Berseba ao Monte Sinai, ao Horebe, a pé. Sabe quantos dias que ele demorou essa caminhada? 40 dias e 40 noites, 960 horas de caminhada. Você conseguiria? Mas o que me chama a atenção é que o anjo do Senhor não esconde a verdade de Elias. Ele não tenta ludibriar Elias, ele não tenta apresentar para Elias uma situação camuflada. Não, Elias, vai ser longa a caminhada, filho. Chegue diante de alguém que está com depressão e fala assim, olha, está difícil, não está? Está, eu sei, e vai ficar difícil. É complicado a gente fazer isso. Mas é preciso, conquiste a confiança. Olha, vai ser difícil, vai ser complicado. Não vai ser fácil. O caminho vai ser longo, mas nós vamos juntos. Que foi o que o anjo do Senhor fez? Me fale qual foi a vez que Deus saiu de perto de Elias. Ele comeu, levantou e caminhou. Isso aqui é uma coisa sobrenatural, isso aqui foi uma manifestação de Deus, mas ele caminhou 40 dias e 40 noites até chegar em Horebe. Olha só o que nos diz aqui. Veja que coisa magnífica. Veja só, versículo de número 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O anjo não mentiu, foi uma caminhada longa. O anjo disse, vai ser difícil. Você quer ajudar alguém com depressão, você quer ajudar alguém que está enfermo, não minta para essa pessoa. Não tente enganá-la. Não diga que vai ser fácil, não é disso que ela precisa. Porque depois a coisa não dá certo, alguma coisa acontece, e ela vai culpar você. E ela vai dizer, você disse que eu conseguiria, você disse que eu iria conseguir. Eu gosto muito de séries de TV, gosto muito mesmo. Principalmente séries, esse é o meu hobby. Eu gosto disso, de séries que tenham mensagens, que passam mensagens de vida. Por exemplo, tem uma série agora passando, chama The Good Doctor. Não sei quantos já viram, muito bom, eu gosto. The Good Doctor. E ali é um médico autista, com uma inteligência fora do normal. E o episódio que nós estávamos vendo ontem eu e minha esposa, nós vimos 3 episódios, um atrás do outro. É muito bom, é muito bom. E ontem o episódio foi justamente sobre isso. Uma médica que engana a paciente, ela chega para a paciente e diz, nada, a senhora vai tirar isso de letra, a senhora vai conseguir, a senhora ainda vai no casamento do seu filho, só que ela ia ser submetida a uma cirurgia de alto risco, e que surpreendeu os médicos, porque quando os médicos a abriram, eles perceberam que a cirurgia era muito mais complexa do que se imaginava, e eles chegaram a um determinado momento, onde eles pensaram em desistir.
fechá-la e contar para ela que ela tinha 6 semanas de vida. E aí o médico a confrontou e disse: e agora, o que é que você vai fazer? Porque você enganou a paciente. O que você vai fazer? Então nós temos que entender, querido, que se você quer ajudar alguém que está enfermo, não tente camuflar as coisas. Olha Jesus aqui nos ensinando, olha a palavra de Deus, fale a verdade. O caminho vai ser difícil, o caminho vai ser longo, conquiste a confiança. Agora veja só o que acontece no versículo 9. Depois de ter caminhado 350 quilômetros, e ali entrou numa caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e ele disse: que fazes aqui, Elias? Olha que interessante, ele estava deitado debaixo do quê? De um zimbro. Aí ele se levanta com a força do alimento, caminha 350 quilômetros, e vai para dentro de uma caverna. Eu aprendi mais uma lição aqui. Em segundo lugar, tenhamos paciência. Pessoas que estão com depressão não saem dessa situação da noite para o dia. Elias obedeceu, comeu, se fortaleceu, levantou, caminhou 350 quilômetros para bem longe de Jezabel. Foi muito, mas muito longe de Jezabel. Deus queria tratar de Elias longe de Jezabel, longe das ameaças. Mas ao invés de chegar lá, 350 quilômetros depois, Elias diz assim, ele poderia ter dito assim: tá bom, Senhor, opa, beleza, coisa boa, comi, estou cheio, estou no pique, Senhor, o que é que tu queres que eu faça? E agora, Senhor, joia, valeu, estou bem melhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Não, Elias entra para dentro da caverna. Um dia eu encontrei uma irmã, no centro da cidade, lá em Divinópolis, uma irmã que eu amo muito, uma irmã muito querida. E ela então me abraçou: ô pastor, como é que está? Ô minha irmã, como é que está? Mas eu estou bem. E a irmã? Ah, pastor, eu estou na caverna. É mesmo? Há muito tempo? Há muito tempo, pastor, eu estou na caverna. Mas irmã, e aí? Ah, pastor, eu não consigo sair da caverna. Não é fácil. Não é fácil. E se Deus coloca você para tratar de alguém com depressão, você tem que ter paciência. Porque às vezes a pessoa vai sair do quarto, vai para a sala, e deita no sofá, e sai do sofá, e vai para o quarto de novo. Tem gente que sai do zimbro para a caverna, da caverna para o zimbro. E nós temos que ter paciência. Precisamos ter paciência com essas pessoas. Assim como o Senhor teve paciência. Quando o Senhor fala assim: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? O Senhor quer me ensinar duas coisas aqui. A primeira coisa que o Senhor quer me ensinar é que é possível vencer a depressão. Deus quer que todos saiam da caverna. Deus está me mostrando: que fazes aqui, Elias? Deus está me mostrando que é possível vencer a depressão. Talvez você, querido, que está aqui nesta noite, alguém aqui entre nós que está na caverna há muito tempo. Mas eu quero que você saiba, o Senhor está dizendo para você nessa noite: que fazes aqui, meu filho? O Senhor quer que você saia na caverna, e Ele está te mostrando que isso é possível. A segunda coisa que eu aprendo aqui: que fazes aqui, Elias? Não há a menor chance de você estar sozinho. É nos momentos mais escuros da vida que podemos ter as maiores experiências com Deus. Olha só que coisa fantástica. O Senhor poderia ter dito assim para Elias: que fazes aí, Elias? Mostrando que ele estava o quê? Distante. Mas ele diz assim: que fazes aqui, Elias? Mostrando que ele estava perto. O Senhor está onde você está. Esse é o nosso Deus. Que fazes aqui, Elias? Deus estava com Elias no zimbro, Deus estava com Elias na caminhada, Deus estava com Elias na caverna. Às vezes ele fica em silêncio, fica. Às vezes parece que ele não está olhando para você, parece. Durante a caminhada Deus não fala nada. Às vezes parece que Deus não está simplesmente nem um pouco interessado no meu problema.
apenas parece, porque o silêncio de Deus não significa indiferença de Deus. Às vezes você precisa disso. Sabe disso, irmãos? Eu posso dizer uma coisa para você? Às vezes você precisa de alguém que só fique do seu lado e não fale nada. Quando os amigos de Jó chegaram para ver Jó, e Jó estava naquele estado lastimado, deplorável, o que foi que os amigos de Jó fizeram? Se sentaram com ele e ficaram 7 dias em silêncio. Posso dizer uma coisa para vocês? Às vezes, a melhor ajuda que você pode dar para alguém que está com depressão é simplesmente estar do lado dessa pessoa, sem falar nada. Você não precisa falar nada. Se assente e fique do lado. Essa semana eu fui fazer uma visita para uma pessoa que está passando por uma enfermidade muito forte, uma enfermidade bem daquelas enfermidades que nos assustam. E quando eu saí de casa, eu orei assim: Senhor, me dê uma palavra para essa irmã. O que eu vou dizer para essa irmã? Eu não sabia o que eu ia falar. Mas lá no meu íntimo, é como se o Senhor falasse comigo assim: e quem disse que você precisa falar? E eu fui, e quando cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi abraçá-la. E ela me abraçou, e ela ficou alguns instantes, me apertou e abraçou, e chorou no meu ombro, e chorou, e eu senti que era tudo que ela precisava. Eu observei alguns instantes de silêncio, nunca falei tanto por ter ficado calado. Às vezes, as coisas que nós mais falamos acontecem nos momentos em que nós nos calamos. É muito importante que nós tenhamos essa percepção. Às vezes as pessoas não querem ouvir nada, só querem você por perto, chorando com elas, caminhando com elas. É isso que o Senhor faz. Ele tira Elias do zimbro e caminha com Elias, 350 quilômetros. Você não vê Deus falar absolutamente nada. E ele deixa Elias entrar dentro da caverna. E quando Elias está dentro da caverna, o Senhor fala: que fazes aqui, Elias? Era hora de falar. Tudo tem seu tempo, a Bíblia diz isso. Há tempo de falar e tempo de... irmãos, se nós aprendêssemos isso. A Bíblia diz assim: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Então eu vejo aqui duas coisas que o Senhor nos ensina. É possível vencer a depressão e não há a menor chance de você estar sozinho. Aí quando chega no versículo 10, Elias diz: que fazes aqui? O Senhor diz: que fazes aqui, Elias? Elias desabafa. Esse aqui é o motivo, talvez, muito provável, da depressão de Elias. Versículo 10, ele diz assim: e ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os seus profetas à espada, e só eu fiquei e buscam a minha vida para me atirarem. É mais ou menos assim que fazes aqui, Elias. Senhor, quer saber de uma coisa? Eu estou triste mesmo, eu estou angustiado mesmo, eu estou amargurado mesmo. Olha o que eu fiz lá em Israel. Eu matei 450 profetas de Israel. Eu tive uma experiência sobrenatural com o Senhor. O Senhor mandou fogo do céu, o Senhor consumiu o holocausto, o Senhor consumiu o altar, e aquele povo não se quebranta. O que foi que valeu tudo isso? E ainda por cima, estão mandando pessoas para tirar a minha vida. Só eu fiquei. Vê se tem condições, Senhor. Só eu fiquei. É mais ou menos isso que Elias está dizendo para Deus. Talvez essa tenha sido a situação que desencadeou a depressão de Elias. E aí, veja só, o Senhor, nesse processo de cura de Elias, versículo 11, e Deus lhe disse: sai para fora, põe-te nesse monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor.
porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora, pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Sabe o que o Senhor está falando aqui para Elias? Elias, Elias. Agora chegou a hora de falar. Agora Deus vai falar: Elias, veja quem sou eu. Olha o meu poder. Terremoto, fogo, vento. Dá para imaginar que vento foi esse, irmãos? Que despedaçava as pedras. Veja o que eu sou capaz de fazer. E você aí com medo de Jezabel? O que é que você está fazendo aqui, Elias? Tem muita coisa para você fazer ainda, meu filho. Você vai ungir Azael, rei da Síria. Você vai eleger Eliseu, seu sucessor. Levanta. Tem mais para você. Confia em mim. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu estou contigo. Olha que coisa. Tudo no seu tempo. Tudo na sua hora. Dentro desse processo de restauração de Elias, aí eu aprendi a última lição. Última lição. Olha só. Em terceiro e último lugar, ajudemos o doente a se desligar do passado e olhar para o futuro. O que é depressão, gente? Depressão é um flagelo do passado. Depressão é alguém que está preso no passado. E o Senhor está dizendo: Elias, pare de olhar para o passado. Pare de ficar preocupado com Jezabel. Escute, eu não sei se você sabe, mas eu vou te contar. Lá em Israel tem 7.000 que não dobraram os joelhos para Baal. Elias achando que era só ele. E Deus diz: não, eu tenho uma ótima notícia para você. Tem 7.000 lá que não se dobraram perante Baal. 7.000. Seu trabalho não foi em vão. Olhe para frente, tem coisa para você fazer. Ah, irmão, se nós conseguirmos fazer isso, pare de olhar para o seu passado, olhe para o futuro. A sua vida não terminou, você ainda tem coisas por fazer. Você ainda tem um trabalho a realizar. É isso que o Senhor está querendo mostrar para Elias. Elias, saia dessa caverna, pare de olhar para o passado, pare de olhar para o que não deu certo, pare de olhar para as suas frustrações, olhe para frente. Olhe para mim. Eu quero encerrar, e eu falei com a minha esposa hoje, que nós tínhamos aqui material para 3 sermões, 3. Mas eu sintetizei tudo em 45 minutos, 50 minutos. Mas eu tinha assunto aqui para 3 sermões, mas eu queria contar para você uma história de um jovem que estava tomado por uma tristeza muito grande no coração, e um mestre, um professor, um discipulador, alguém que amava aquele jovem, ele chamou aquele jovem e disse o seguinte: escute, pegue um punhado de sal na sua mão. E ele pegou um punhado de sal na mão, e ele levou aquele jovem e colocou aquele jovem diante de um copo d'água. E ele disse assim: agora pegue esse sal e jogue no copo d'água. E ele jogou todo o sal no copo d'água. Agora beba. Na hora que o jovem bebeu, ele disse: como é o sabor? E ele disse: ruim. Aí ele diz: agora venha comigo, pegue um punhado de sal novamente. E ele pegou. E levou ele num lago de águas cristalinas. E disse assim: agora jogue o sal na água do lago. E ele jogou. E ele falou: agora beba a água do lago. E ele bebeu. E o mestre perguntou: qual é o sabor? E ele disse: bom. E aí o mestre falou uma coisa para ele. Olha só o que o mestre vai falar para ele. O mestre então sentou ao lado do jovem, pegou a sua mão e disse: a dor na vida de uma pessoa não muda, mas o sabor da dor depende do lugar onde o colocamos. Então, quando você sentir dor, a única coisa que você deve fazer é aumentar o sentido das coisas. Deixe de ser um copo, torne-se um lago. Deixe de ser um copo, torne-se um lago.
É isso que nós temos que levar as pessoas e trabalhar as pessoas. Porque muitas pessoas enfrentam dores, dificuldades e problemas, e elas se sentem um copo. Qual é o nosso desafio? É mostrar para elas que elas podem ser um lago, porque quanto maior for o lago, menor o impacto da dor. É fácil fazer isso, irmãos? Não, é isso que Deus estava fazendo com Elias. Elias, você não é um copo, você é um lago. Eu termino a minha reflexão, nesse momento, perguntando para você, querido, como é que você tem lidado com isso? Talvez você está aqui nessa noite, tomado por uma tristeza muito grande no seu coração. Você não está sozinho. O Deus de Elias é com você, mas talvez você tenha que lidar com alguém que está passando por isso. Aprenda com o Senhor. Vamos orar? Eu quero te agradecer pelos conselhos da sua palavra nessa noite, meu Deus. Obrigado por ter nos ensinado tanto. Obrigado por ter falado tanto ao nosso coração. Obrigado porque existe solução. Ó Deus, eu não sei o que é que vem por aí, eu não sei se nós vamos enfrentar esse tipo de situação, mas por favor, Senhor, coloca alguém perto de nós. Coloque um anjo na nossa vida. Para que nós possamos, ó Deus, entender, assim como Tu cuidaste de Elias, que o Senhor também cuide de nós. Cuide daqueles que estão com depressão, tenha misericórdia. Coloque anjos do Senhor na vida dessas pessoas. Anjos que estejam dispostos a colocar em prática esses princípios. Muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por ter falado tanto ao nosso coração. Oro em nome de Jesus. Amém.